Graça e paz. Estamos juntos novamente em mais um Verdades que Libertam. Vamos nessa noite ler dois textos. O primeiro está lá em Mateus, no capítulo 5, verso 38 ao verso 41. Mateus, capítulo 5, 38 a 31. O Senhor Jesus nos ensina desta forma. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe dar um tapa na face direita, ofereçam a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixe que ele também leve a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. O outro texto está lá no comecinho da nossa Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 23, o verso de número 22. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhe foi ordenado, então serei inimigo dos que são seus inimigos e adversário do que são adversários de vocês. Forte, né? 2 palavras muito fortes para a nossa vida. Então, 5 votos para obter poder espiritual, do livro do A.W. Tozer. Nós vimos 2 votos, 2 palavras dadas, empenhadas, e agora a terceira palavra. Primeira palavra, trate seriamente o pecado. Segundo, não seja dono de coisa alguma. E o terceiro, nunca se defenda. Agora está ficando mais difícil ainda. Nunca se defenda. Por que não se defender? A defesa é algo instintivo. Se acontece alguma coisa com a gente, a primeira coisa que passa na cabeça é nos defender. Isso é instinto de defesa. E o que é instinto? Instinto tem a ver com a conduta dos animais. Lembra que a gente aprendeu na escola? Animais racionais e animal irracional. Animal racional é o homem, o ser humano, e o irracional é o cachorrinho, o cavalo, o gatinho, e assim por diante. Tá certo que o ser humano tem feito tantas coisas hoje em dia que a gente poderia colocar tudo no animal irracional. Mas o instinto de defesa, ele vem pela ação, pela preservação da vida. A gente tem uma ameaça diante de nós e a gente quer, né, a gente tem aquele instinto de preservação e ele entra em ação. E que tipo de proteção que a gente faz? São 3 tipos. Proteção física, quando uma pessoa vem sobre nós e a gente se sente ameaçado fisicamente, e aí a gente tem uma reação. Tanto que a justiça fala que reconhece como legítima defesa. Acontece alguma coisa, a gente reage por instinto para a preservação da nossa vida. Segunda, proteção emocional ou psíquica, como chama. Uma pessoa percebe que as suas emoções, os seus sentimentos, a sua percepção de si mesma está em risco. Aí ela precisa se defender. Por exemplo, calúnia, difamação, acusação. A justiça também entende isso como entre os processos aí de calúnia e difamação. Proteção religiosa, uma pessoa que está achando que está passando por uma dificuldade religiosa, uma ameaça espiritual, aí ela busca dentro, né, do seu âmbito religioso, o seu pastor, o padre, a pessoa direcionada na sua religião, a mãe de santo, o pai de santo, o líder espiritual, seja quem for. Ela vai em busca disso que ela está se sentindo ameaçada espiritualmente. No Velho Testamento, aquilo que Jesus falou, né? Que era a retribuição a partir da expressão. Ou seja, o que aconteceu comigo eu pago na mesma moeda. Mão por mão, pé por pé, olho por olho, dente por dente. Golpe por golpe, ferimento por ferimento. Aí Jesus vem e dá uma releitura completamente diferente por isso. E ele chega e fala assim, ó, se alguém bateu do lado direito, dê o lado esquerdo.
Se alguém te difamou, deixa quieto. Jesus fala coisas completamente diferentes. E a coisa mais maravilhosa é que Jesus, ele seguiu, ele falou o que deveria fazer e ele colocou isso em prática. Quando a gente vai lá para a crucificação e a gente começa a ver todo o caminho do Senhor Jesus naquele momento, Jesus é preso depois da traição de Judas e ele não tem nenhuma reação de defesa. O que seria normal para nós, para ele não. Quem teve essa reação foi Pedro, que tirou ali, né, a adaga e cortou a orelha do centurião Malco. Foi Pedro que teve essa reação. Quando Jesus é levado perante Pilatos, ele não se defende. E você imagina, uma palavra que Jesus dissesse ali, ele seria libertado, Barrabás ficava lá, ele dava a sua defesa e dava tudo certo. Mas Jesus não se defende. Quando os soldados zombaram dele, lá em Lucas 23:35, eles falam, você não salvou todo mundo e tal, agora você salva aí. E Jesus não falou nada. Quando ele estava lá na cruz, gente, tem pessoas que estão em situações terríveis e ainda tem a capacidade de falar bobagem, né? E o ladrão do lado dele, e aí, você não falou que era o Cristo? Sai daí e leva a gente junto, salva todo mundo. E mesmo diante dessa afronta, Jesus não fala nada, nada. No livro do profeta Isaías, no capítulo 57, verso 7, diz assim, olha, ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abria a boca. Aí você deve estar pensando comigo, pastor, mas eu não sou Jesus. Eu não vou ouvir essa e deixar passar em branco. Comigo toma lá e dá cá. Qualquer coisa eu rodo a minha baiana. Aí, meus queridos, você pode fazer isso. É um direito que você tem. Mas não é o que a Bíblia diz. Olha só, João capítulo 13, verso 15. Olha o que ele diz. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus deu o exemplo. Ele não vivia de teoria, mas ele falava e praticava. Ele falava e praticava. Então ele vem e fala conosco. Eu dei o exemplo. Vai lá vocês e faz o mesmo. Se você quer unção, você quer poder, você quer mais crescimento espiritual, profundidade, intimidade com Deus, dê a sua palavra, faça um voto de não se defender. É difícil? Dificílimo. Mas aquele que quer seguir a Cristo, paga o preço. Como bem disse Jesus, Mateus 10:38, quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Por que eu não preciso me defender diante das circunstâncias? Primeiro, porque é Deus que me defende. O texto que a gente leu em Êxodo diz exatamente assim, que o Senhor vai ser inimigo dos nossos inimigos e que Ele nos defenderá. Quem é o maior acusador da nossa vida? O diabo. Ele vai lá na presença de Deus e fica lá, você viu o que a Adriana fez essa semana? Você viu o que o fulano fez essa semana? Você viu? E ele esquece, ou ele não liga, que ele está falando com o meu Deus. Que sobre o meu nome, ao sangue do Cordeiro, e que o pecado que eu cometi, eu levei até Cristo Jesus, o meu advogado, e ele foi perdoado. Porque aquele que confessa os seus pecados ao Senhor, ele é fiel e digno para nos perdoar de todos os pecados. Ele está ali. Nossa consciência nos acusa. Parece que a gente esquece de contar para nós mesmos que fomos perdoados dos nossos erros. E eles ficam voltando e trazendo um transtorno para o nosso coração, para a nossa sanidade mental.
E nós precisamos dizer que nem o diabo, nem a nossa consciência pode ficar nos acusando. Porque se formos perdoados, se Deus nos defenderá, para que a gente fica carregando uma linha de acusação para cima e para baixo? Seja lá de quem for. Mas, entenda uma coisa, esse texto está falando, o final do versículo fala que Deus nos defenderá. Mas o início do versículo fala, se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor e fizermos tudo o que Ele ordenar. Esse é um versículo condicional. Se obedecermos a palavra, o Senhor fará dos nossos inimigos seus inimigos. Então não esqueça, Deus vai me defender, Deus vai me defender. Tá, você tem tido obediência à palavra de Deus? Então creia na palavra. Se aproprie da promessa. Agora, se não obedece à palavra de Deus, os mandamentos de Deus, essa promessa não é para nós. Entende? É condicional. Nós temos que ser firmes, sinceros diante de Deus, porque o Senhor nos defenderá contra todos os tipos de ataque. Nós precisamos nos revestir da armadura do Senhor, está lá em Efésios capítulo 6. Temos que orar, temos que jejuar e temos que crer na promessa do Senhor se obedecermos a sua palavra e a sua voz. Segunda coisa, outro motivo porque a gente não precisa se defender, é porque quando a gente se defende, a gente está falando que Deus não é o suficiente para fazer isso. A gente deixa o trabalho de Deus de lado e vai atropelando tudo pela frente. A gente precisa entender que o inimigo da nossa alma, ele é muito astuto. E quando ele vem com acusações sobre nós, ele quer tirar o nosso foco do que é verdadeiramente importante. Porque toda vez que o cristão está buscando santidade, está buscando intimidade com Deus, o diabo vem e quer puxar o nosso tapete. Porque ele não quer nos tirar da igreja. Ele quer que a gente seja morno. Um cristão que não faz diferença em lugar nenhum. Então quando a gente começa a buscar, ele começa a vir com acusações, ele começa a vir com articulações, roubar o nosso foco. Não quer porque a gente progrida na nossa vida espiritual. Se nós queremos continuar uma busca, uma intimidade com o Senhor, a gente tem que parar de ouvir a voz do diabo e ouvir mais a voz de Deus. A gente deve abrir mão dos nossos propósitos para viver os propósitos de Deus e não aceitar a convocação do diabo para entrar nesse tipo de luta com ele. Não dar ouvidos à acusação do diabo. Não se deixar levar pelas acusações do nosso inimigo. Você não precisa se defender das acusações dele. Porque se a gente se defender das acusações dele, nós estamos entrando no jogo dele. Das artimanhas, das trapaças. E a gente está falando para Deus que ele não é o suficiente para nos defender. Porque a gente se resolve. Então, vamos trazer para dentro do nosso coração, Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos buscar em Deus a nossa defesa e fazer calar a voz do inimigo da nossa alma. Terceira e última coisa. Porque não precisamos nos defender, porque quando nos defendemos, rejeitamos o recurso que Deus nos dá. Olha, não existe coisa que nos preocupe mais do que a nossa reputação, do que as pessoas pensam a nosso respeito. O Tozer, ele diz, sua reputação é o que os outros pensam que você é. E se surgir alguma história sobre você, a grande tentação é tentar correr e acabar com ela. Aí a gente vai tentando rastrear a fofoca, tentar descobrir quem foi a língua preta que começou aquela conversa. E você vai de um lado, vai de um outro, e, não sei, foi fulano, não sei, foi Beltrano. Quando você chega no fulano, porque fofoqueiro é covarde, fofoqueiro é covarde. Porque na hora que você chega para não foi bem assim que eu falei, não.
Eu falei assim, e quem falou outra coisa aumentou, e parará, parará. Fofoqueiro é covarde, não assume. Mas olha o desgaste que a gente teve para chegar até ali. Para tentar rastrear toda coisa. Para ir atrás. Se eu sou fiel a Deus, eu não preciso temer. A minha reputação está nas mãos do Senhor. É muito mais importante o que Deus pensa sobre mim do que o outro. Minha família sabe quem eu sou. Meus amigos sabem quem eu sou. Minha igreja sabe quem eu sou. A minha reputação está pautada na palavra do Senhor. Então eu não tenho que ficar preocupado com o que o diabo está colocando na boca do língua preta, que está saindo por aí falando que não deve. Então, a gente não precisa tentar rastrear as coisas. E um versículo que nos ajuda muito nesse momento é Isaías 54, 17, que diz assim: nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, e você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Se nós estamos convictos do nosso relacionamento com Deus, a gente não tem o que temer. Deus vai nos defender, Ele vai ser a nossa defesa. E nós podemos descansar. Mas se existem brechas, amado, vão fechar. Para não dar ocasião para o maligno. Para não ter que sair rastreando nada. A gente não precisa fazer isso. Mas tem brecha na nossa vida. Vamos fechá-las em nome de Jesus. E para a gente terminar, o terceiro voto que nós precisamos é esse: não se defenda. Eu sei que é difícil, é muito difícil para mim. Eu já tive o desgaste de sair rastreando fofoca e o fofoqueiro foi covarde e não assumiu, e foi um desgaste e uma frustração para a minha vida. E quando eu falo isso, eu falo exatamente o que Deus ministra no meu coração. Eu não preciso me defender. Eu posso descansar em Deus. Deus vai fazer com que cada palavra que foi maldita sobre minha vida, ela caia por terra em nome de Jesus. Nós podemos entregar a nossa defesa a Deus e Ele nos defenderá. Porque não é fácil não se defender. Não é fácil não levantar os punhos diante de uma situação. Mas o que realmente importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. Nossa família pensa ao nosso respeito. Nossa igreja, nossos amigos pensam ao nosso respeito. O nosso caráter. Como é que está o nosso caráter? Não precisamos de defesa de homens, nem da nossa defesa. A gente não precisa ser nosso advogado. Cristo é o nosso advogado. E o Deus eterno é o nosso defensor. E nós podemos descansar nessa maravilhosa e perfeita promessa de defesa do Senhor que está lá. Nós lemos no texto de Êxodo. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos entender que Ele se levantará e fará dos nossos inimigos o seu inimigo. Vamos buscar e olhar a nossa história para que não haja nenhuma brecha para que dê ocasião ao inimigo. Vamos parar de dar ouvidos a vozes que a gente não tem que ouvir de jeito nenhum. Vamos sim nos preparar para as batalhas. Vamos nos revestir da armadura lá de Efésios 6. Vamos orar, vamos jejuar e vamos buscar muito mais de Deus. Preparados sim para aquilo que virá, mas na certeza de que o Deus Supremo é a defesa da nossa história, da nossa vida, de quem nós somos, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Santo, eterno e maravilhoso Deus, obrigada, Pai querido, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua defesa. Obrigada, Senhor, porque dia após dia o Senhor tem nos levado a uma vida de intimidade contigo, de entendimento da Tua palavra. Não queremos, ó Deus, pagar, ó Pai, na mesma moeda aquilo que fazem conosco, mas queremos, ó Deus, obedecendo a Tua palavra, orando e vigiando, confiar, ó Deus, na promessa do Senhor, que
o Senhor mesmo nos defenderá. Que o Senhor nos ajude a não levantar os nossos punhos para ir de encontro a outra pessoa, mas dobrarmos os nossos joelhos e sermos fiéis ao Senhor e entregar toda e qualquer situação diante do teu trono de graça. Nos dê sabedoria, encha nosso coração de paz, ó Deus, e encha-nos, ó Deus, com a sua soberana vontade, dos seus sonhos, dos seus planos para a nossa vida, para a nossa família e para as nossas igrejas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um beijo muito grande e muita paz.